tema da mensagem que eu trago é o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Efésios fica depois de Gálatas e antes de Filipenses. Efésios capítulo 3, versículo 8. Amém? Como diz o nosso irmão Geraldo, estamos todos. Saúde aos irmãos aí do Facebook. Graça e paz vos sejam multiplicados a todos. Para quem ainda não nos conhece, nós somos parte da Igreja de Cristo, que se reunimos aqui em Fortaleza, no local aqui na minha humilde residência, mas estamos aqui reunidos como igreja, como assembleia, como parte do corpo de Cristo. Se você quiser estar conosco, nossas reuniões aqui são todos aos domingos, às 18 horas, depois me procura aí no meu privado, no particular, e a gente diz bem direitinho aí como é que é o endereço. É muito fácil. Efésios capítulo 3, versículo 8. Efésios 3, 8. Amém? Amém. A mim, o menor de todos os santos, me foi dado esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Amém? Oremos ao Senhor mais uma vez. Senhor Jesus Cristo, eu te louvo, eu te exalto, porque tu concede a nós, meros mortais, a fazer uso de uma porção da tua santa palavra essa que é viva e que é eficaz e que é mais cortante do que qualquer espada afiada de dois gumes, que penetra o mais íntimo do nosso coração, da nossa alma. Eu te peço nessa noite, Senhor, usa a minha vida, usa a minha voz, usa a minha instrumentalidade, porque eu vou usar a tua palavra, Senhor, palavra que eu sei que é poderosa, que eu sei que não volta vazia. Cumpra-se a tua palavra nesta noite. É tudo que eu te peço. Já te oro, já te agradeço. Os filhos de Deus que creem, diga amém. Amém. Sim, graças a Deus. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a presença de todos. Hoje está bem florido. Sejam todos bem-vindos, tá, meu irmão? Sinto-se à vontade, sinto em casa. Vocês estão entre irmãos, tá certo? Paulo, quando ele escreve aos Efésios, capítulo 3, versículo 8, ele diz: a mim, o menor de todos os santos, me foi dado esta graça de pregar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Insondáveis riquezas de Cristo. E eu fui saber no dicionário o que significa insondável. Insondável é aquilo que não se pode sondar, né? Insondável é algo que não se pode sondar. Insondável é aquilo que não se pode prescrutar. Insondável é aquilo que não se pode explicar, ou seja, é o inexplicável, é o incompreensível, é aquilo que não cabe na mente humana. Esse é o Evangelho que Paulo recebeu, o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, um Evangelho que não cabe na mente humana. E a pergunta que não quer calar é: como entender, meu irmão Cícero Santos e Cícero, como é o nome? Cícero de que? O outro aí? Ferreira. Como entender um evangelho que é insondável? Como entender o inexplicável? Como entender o incompreensível? Como entender esse evangelho que foi revelado a Paulo? Eu digo a vocês com clara evidência que só existe uma maneira de se entender esse evangelho: primeiramente por graça, segundo por revelação. Não se pode compreender esse evangelho de graça numa faculdade de teologia. Os doutores em teologia tentam até compreender, tentam até prescrutar, tentam até buscar a sabedoria nos livros, mas se Deus não quiser revelar, Paulo diz que não depende de quem quer ou do que corre, mas dos a Deus a sua misericórdia. É por isso que ele vai dizer lá em Coríntios: reparai, irmãos, visto que não foram muitos sábios chamados segundo a carne. Tem muitos de nobre nascimento, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar aquelas que são. Escolheu as coisas humildes do mundo para fazer uma diferença. Vamos ver o que disse o Senhor Jesus no dia de sua carne, em Mateus capítulo 11, versículo 25. Mateus capítulo 11, livro histórico de Mateus. Você tem Marcos, é o primeiro livro, segundo a Sociedade Bíblica do Brasil, como o Novo Testamento. Mateus capítulo de número 11, versículo 25. Mateus capítulo 11,
versículo 25. Amém? Diz assim a palavra do Mestre, a palavra do Senhor Jesus, aqui ainda no cumprimento da lei. Por aquele tempo, exclamou Jesus e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas a quem, amados? Aos sábios e instruídos, e revelaste a quem? Aos pequeninos. Veja que o Evangelho de Jesus Cristo, ele não é para quem se acha que é grande, não é para quem se acha que conhece, que sabe. Eu digo a vocês, estou nesta caminhada há quase 15 anos, e eu digo que estou engateando, estou aprendendo. Porque este Evangelho de graça, essa revelação da graça, não é para todos, não é para quem quer, não é para quem se exalta. Geralmente é para aqueles que dizem que não são. Paulo disse, olha, Paulo, o apóstolo que foi ao terceiro céu, que ouviu palavras inefáveis, ele disse, olha, eu sou o que sou pela graça de Deus. Vê a humildade do homem, eu sou o que sou pela graça de Deus. Lá em Efésios, né, ele disse, olha, a mim o menor. Então não é para quem se exalta, geralmente é para quem reconhece que não é nada. Sem Deus nós não somos nada. Amém? Se não fosse a graça de Deus ter nos alcançado, nós não seríamos nada. Ocultaste estas coisas aos sábios instruídos e revelaste aos pequeninos. Versículo 26. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Eu não sei quais os méritos ou o critério que Deus usa para ser desta forma, mas se sabe que Ele usa desta forma. Versículos 27, ele diz: tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, aquele a quem o Filho quiser revelar-se. Amém. Sabe o nome disso aqui, irmãos? Soberania de Deus. O nome disso aqui se chama soberania. Um Deus que faz tudo como lhe apraz, como da forma que Ele quer e da maneira que Ele quer. Ele disse: ninguém conhece o Filho, ninguém conhece o Pai senão o Filho, aquele a quem o Filho quiser revelar-se. Então veja que Paulo, quando ele recebeu esta revelação da graça, esse evangelho das muitas formas da sabedoria de Deus, esse evangelho que ele disse: olha, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar o evangelho das insondáveis, um evangelho que a mente humana não consegue prescrutar, o evangelho que a mente humana não consegue sondar. Esse foi o evangelho que foi revelado a ele. E ele disse que, aí eu pergunto, né, eu fiz a pergunta: como entender um evangelho desse? Está claro que só se pode entender por revelação. Amém? Aqueles a quem o Filho quiser revelar-se. Considere-se, sinta abençoado e privilegiado, porque os teus olhos veem e os teus ouvidos ouvem. Porque não é todos que conseguem ouvir, não são todos que conseguem entender, e não são todos que conseguem ver o que nós vemos, o que nossos olhos veem e o que nossos ouvidos ouvem. E se nós ouvimos e se nossos olhos veem, é porque nós somos filhos, é porque nós somos ovelhas. Jesus disse lá em João capítulo 10, versículo 27, ele disse: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Então quem é ovelha, ouve. Quem não é ovelha, não ouve. Quem é cabrito, não ouve. Quem é joio, não ouve. Você pode até falar, há pessoas que você fala e não entra. Não entra. Sinta-se abençoado, sinta privilegiado, porque os teus olhos e os teus tímpanos de ovelhas ouvem a palavra do bom pastor. Amém? Amém. Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, vamos lá agora na epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 11. A epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 11. Vou pegar a cadeirinha do bebezinho, aquela amarelinha. Gálatas, capítulo 1, versículo 11. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Gálatas, capítulo número 1, versículo 11.
Amém? Gálatas capítulo 1, versículo 11. Amém? Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Olha, Paulo disse, olha, faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Porque Paulo estava dizendo, olha, não é segundo Pedro, não é segundo João, não é segundo Tiago, não é segundo o homem. Versículo 12. Porque eu não aprendi, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de quem, amados? Jesus Cristo. Olha o que Jesus Cristo disse lá em Mateus 25. Não, estou só fazendo uma retrospectiva. Ele disse lá em Mateus 11, 25, né? Que ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, aquele a quem o Filho quiser revelar-se. Veja que Paulo aqui ele chega e diz, olha, irmãos, eu faço-vos compreender, eu faço-vos saber que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Aí não é segundo o homem não, Paulo, e é segundo quem? É segundo Cristo, e segundo Cristo ressuscitado. Cumpriu-se aquela palavra que Jesus tinha dito, olha, é aquele a quem o Filho quiser revelar-se. Aí vem o Filho, vem o Senhor Jesus Cristo e se deixa conhecer a Paulo, se deixa revelar. Porque se Deus não se deixar a revelar, se Deus não se deixar a conhecer, nós não conhecemos. Porque é Ele que se deixa conhecer. Essa história de que a pessoa entra numa igreja, uma casinha que se chama de igreja, e diz, eu levantei minha mão, aceitei a Jesus. Meu amigo, vamos raciocinar comigo. Você aceita um cafezinho, uma água, uma Coca-Cola, agora aceitar o Criador, é Ele que nos aceita. É Ele que nos escolhe, é Ele que nos chama, é Ele que nos capacita. Paulo vai dizer, olha, é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Se não fosse Ele ter nos buscado pela sua graça. Jeremias disse, olha, de longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei e com benignidade eu te atraí. Somos atraídos pelo amor de Cristo. E servimos a Ele hoje em novidade de vida. Servimos a Ele hoje porque o amor do Pai nos constrange a estar aqui. Não é uma obrigação da lei, não é um mandamento que diz, olha, não pode deixar de congregar, não. É o amor de Deus que nos constrange, é o amor de Cristo que me constrange a abrir esse exato momento a minha casa e ceder para que a igreja de Cristo se reúna aqui. Glória a Deus. E o que é que me constrange? Só o amor dele. O amor dele nos constrange a fazer isto. E não é só um dia da semana, não. É todos os dias, amados. Porque não pense você que cultuar a Deus é só sair da tua casa e vir aqui 1h30, 2 horas e dar o teu louvor, não. Tem que ser diário, tem que ser todo dia, em todo tempo, em todo lugar. Nós, eu, você, nós temos que expressar, temos que exalar o bom perfume de Cristo, temos que exalar a fragrância do conhecimento do Pai. Porque só assim as almas ou as vidas que estão aí fora, sabe, no erro, vão dizer aquele homem é diferente, aquela mulher é diferente. Olha, eu vejo uma luz em você. Oh, glória a Deus. Eu vejo, sabe, um sal que dá gosto. Porque você vê aí fora, a igreja já não salga mais nada. A igreja já não tem mais sabor. Você não sabe mais o que é luz ou o que é trevas. Você não sabe mais o que as pessoas não fazem a diferença. E nós, como igreja de Cristo, como essa igreja santa, imaculada, aperfeiçoada pelo Cordeiro, nós temos que exalar, temos que fazer a diferença, temos que ser diferente. E ser diferente não é botar uma Bíblia debaixo do braço. Ser diferente não é botar um terno no domingo, não. É todo dia, em todo lugar. Ontem, sexta-feira, uma pessoa se acidentou aqui de frente. E eu de imediato, digo isso não para minha glória, mas que sirva de exemplo para os irmãos. De imediato eu coloquei essa pessoa, era um senhor, se acidentou numa bicicleta. E de imediato eu coloquei ele e a netinha dele que se acidentaram no carro e levei para o hospital. E no hospital não deu certo, fui para outro, ele morrendo de preocupado. Irmão, você estava trabalhando, você deixou aqui. Eu digo, irmão, isso é cultuar a Deus. Amém. Isso é cultuar a Deus, porque cultuar a Deus não é ir à casinha chamada de igreja aos domingos, lá bater continência para o pastor, não é isso não. Cultuar a Deus é se compadecer com a necessidade do próximo, é sentir a dor do outro. Isso é ser bom samaritano. Glória a Deus. Amém? Amém.
Isso é ser bom samaritano. Então Paulo diz assim: olha, irmão, faça-vos porém saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Porque eu não aprendi e nem recebi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Mediante a revelação de Jesus Cristo. Esse evangelho só se entende por revelação. No versículo 13, Paulo continua dizendo: porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Paulo, quando era religioso, ele achava que estava servindo a Deus no judaísmo. Depois, quando o Cristo ressuscitado se revela a Paulo no caminho de Damasco, e ele cai em si, que ele estava servindo a homens, estava servindo à sistematização, estava servindo ao judaísmo, à religião da época, mas ele não estava servindo a Deus, porque ele estava perseguindo a Deus. Você vê lá em Atos 9, quando Paulo cai por terra e ele fica cego, e o Senhor Jesus começa a falar com ele, disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Veja que Paulo estava perseguindo, Saulo estava perseguindo o caminho do Senhor Jesus, estava perseguindo a igreja, enquanto ele era religioso. Minha filha, resolve aí. Versículo 14: e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Quantas pessoas, quantos de nós não fomos extremamente zelosos da tradição dos nossos pais? Menino, olha essa chinela emborcada, menino, faz mal. Menino, não pode passar debaixo da escada que dá azar. Menino, olha o gato preto. Tradições dos nossos pais. É claro que aqui Paulo estava falando das tradições da lei, do legalismo que imperava na sua época. Paulo disse que era extremamente zeloso das tradições dos seus pais, no caso aqui do judaísmo. Versículo 15: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, me chamou pela sua graça. Olha, quem foi que revelou para Paulo que ele foi separado antes de nascer? Quem foi que revelou Paulo que ele foi separado antes de nascer, irmãos? O Espírito Santo. Quando ele foi arrebatado ao terceiro céu, quando ele foi ao paraíso, que voltou de lá maravilhado com a grandeza das revelações, aí lá foi dito a ele: olha, irmão, olha, Paulo, eu não te escolhi, não foi aquele dia não, do caminho de Damasco não, eu te escolhi foi antes de nascer, antes de ser formado do ventre materno, eu já tinha constituído as nações. O Espírito Santo. E aí é que eu lhe digo, se Deus, quando Deus se deixa revelar, quando Deus se deixa conhecer, meu amigo, a gente fica maravilhado, a gente fica maravilhado, a gente fica extasiado, a gente fica, sabe, como diz aqui no Ceará, abestalhado com a grandeza das revelações. Foi assim que eu me senti quando eu conheci a graça de Deus. Amém. Versículo 16, versículo 15, perdão, vou reiterar. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, me chamou pela sua graça, aprove. Eu fui ver o que é que significa aprove. Teve prazer em revelar o seu filho. Deus teve prazer em revelar o seu filho a Paulo. Versículo 16. Revelar o seu filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Sem detença, não consultei carne e nem sangue. Versículo 17. Nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Que coisa maravilhosa. O que está dizendo, irmãos? Que ele aprendeu com o Espírito Santo, ele aprendeu com o Pai. Ele não foi, sabe, se reunir com a cúpula da religião da época ou com os cabeças do cristianismo, que era Pedro, Tiago, João e os demais, os 11, né? Porque Judas já tinha se extraviado. Então, Paulo não foi aprender com esses homens. Paulo não foi sentar, até ele tentou no início, mas eles ficaram com muito medo de Paulo, porque Paulo era um perseguidor implacável da igreja, então eles ficaram com medo. E aí Paulo foi para um lado e eles foram para outro. E Paulo disse: olha, não subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Aqui foi um evangelho que Paulo recebeu
mediante a revelação do Espírito Santo, mediante a revelação do Pai. Glória a Deus. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Amém. Versículo, vamos ver o que disse Paulo ainda mais em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, é o momento onde ele vai dizer que foi ao paraíso e ouviu palavras inefáveis. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 1 em diante. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 1. Amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus: se é necessário que eu me glorie, ainda que não me convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Paulo disse o quê? Passarei as visões e a revelação do Senhor. Versículo 2: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe. E eu sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que não é lícito ao homem referir. Ouviu palavras inefáveis. Você já se deparou, você já imaginou o que é que significa inefável? Inefável, amados, é o que se não pode nomear ou descrever. Inefável é o que se não pode nomear ou descrever em razão da sua magnitude, da sua natureza, força e beleza. É aquilo que é indizível, é aquilo que é indescritível, simplesmente maravilhoso. Ele disse que foi arrebatado ao terceiro céu, ao paraíso. Que privilégio teve Paulo, né? E Paulo, quando voltou de lá, voltou tão maravilhado que ele disse assim: olha, eu quero é ir, eu quero é partir e estar com o Senhor, que lá é incomparavelmente melhor. Então não pensem vocês que nós estamos aqui servindo a Deus de qualquer jeito, ou de qualquer maneira. Não, nós sabemos em quem temos crido. Sabemos em quem temos crido e sabemos que Deus é poderoso para nos salvar e já nos salvou. E naquele dia nós vamos para o lugar, sabe? Ele foi preparar o lugar e nós temos a certeza para onde é que nós vamos. Sabemos que lá é incomparavelmente melhor. Nem se compara isso aqui, amados. Embora aqui nós já estejamos nós reinando com Cristo em vida, através do seu Espírito Santo, mas lá é incomparavelmente melhor. Amém? Amém. Essa foi a sensação que Paulo sentiu diante da grandeza das revelações que lhe foi apresentada pelo Pai, pelo Espírito Santo. Irmão, quem é o Espírito Santo? É o Pai. E quem é o Pai? O Espírito Santo. E quem é Jesus? A materialização de Deus. Se você aprendeu que existe uma suposta trindade, você aprendeu errado. Não existe trindade, existe três manifestações de um único Deus que se manifestou como Pai na criação, como Filho na redenção e como Espírito Santo nesses últimos dias. Mas não existe trindade, existe três manifestações de um único e soberano Deus. Glória a Deus. O judaísmo não apresenta, desde o judaísmo até o cristianismo, não se apresenta uma trindade. Não se dá vazão para a suposta trindade. Se apresenta, sempre Deus se apresentou de uma forma única. Lá em Isaías ele disse: eu sou o Senhor e sozinho estendi os céus e a terra. Sozinho, não havia outro. Amém? Eu sou o Senhor e fora de mim não há Deus, e tantos outros textos. Mas vamos continuar aqui. Paulo ficou maravilhado, extasiado diante das grandezas das revelações. Ainda aqui em Coríntios capítulo 12, versículo 7, ele diz: e para que não se ensoberbecesse, por causa da grandeza das revelações, me foi imposto um espinho na carne. Às vezes a gente diz assim: mas Senhor, por que isso? Ou por que aquilo? Por que esse problema A, Y, B? De repente é o teu espinho na carne, né? De repente é o meu espinho na carne. Cada um de nós temos um espinho na carne. Cada um de nós temos uma deficiência. E para quê? Por que Deus não tira isso de mim? É para que você não se soberbeça. Amém. É para que você não se exalte. Paulo disse: olha, e para que não se soberbecesse, para que eu não se exaltasse,
com a grandeza das revelações, me foi posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me bofetear, a fim de que não me exalte. Versículo 8. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Qual foi a resposta de Deus para Paulo? Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Amém? Amém. Se alegre. Glória. Se alegre com as adversidades. Se alegre com a oposição. Muitas das vezes vai surgir, mas é para que o poder de Deus seja aperfeiçoado na sua vida. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar. Olha o que disse ainda Paulo quando ele escreve a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 4. 2 de Coríntios, capítulo 3, versículo 4. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 4, Paulo diz assim: e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. É por intermédio de quem, irmãos? De Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. A nossa suficiência vem de Deus. A nossa suficiência, a nossa aptidão, a nossa capacidade para servi-lo, o aqui e o agora, vem de Deus. Versículo 6. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Diz o apóstolo Paulo que Deus nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não é mais da lei de Moisés, agora é da nova, agora é a graça. E ele disse que nesta nova aliança é Deus que nos habilita. O que significa habilitado, pastor? Você está sendo qualificado dia após dia pelo Espírito Santo a servi-lo a Ele em novidade de vida, a servi-lo a Ele não na letra, não na caduquice da letra, mas no Espírito. Glória a Deus. Está repreendido em nome de Jesus. É Deus que nos qualifica, é Deus que nos habilita. Para mim ou para nós dirigirmos um carro, é preciso que nós venhamos ser habilitados. Não podemos dirigir um carro de qualquer jeito ou de qualquer maneira. Ou até podemos, mas nós estaremos infringindo a lei. Na graça, nesta nova aliança, é Deus que nos qualifica. É Deus que nos dá a habilidade de servirmos a Ele em espírito. Amém? Versículo 7. Paulo diz a mais: e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória ao ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Amados irmãos e irmãs, esse evangelho de graça, esse evangelho das insondáveis riquezas de Cristo que foi revelado a Paulo, é o evangelho do Pai. É o evangelho espiritual que só se entende por revelação e só se entende ou só entende quem é espiritual. Os carnais não vão entender. É por isso que lá em Coríntios, no capítulo 2, primeira carta de Paulo aos Coríntios, agora é a primeira. No capítulo 2, versículo 14, Paulo vai dizer assim, ó, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Amém? 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, Paulo vai dizer: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural não compreende, não entende, porque elas se discernem espiritualmente. Amém? Amém. Servimos em novidade de vida. Paulo escreveu aos Romanos capítulo 7, versículo 6. Romanos 7, 6.
Romanos capítulo 7, versículo 6, Paulo diz assim: agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Meu irmão em Cristo, pastor, como queira me chamar, o que é que significa essa caducidade da letra? É a lei de Moisés. A mesma coisa que ele disse, olha, lá em Coríntios, e o ministério da morte, gravado com letra, ele fala que a letra mata, a letra que matava era a lei. Então, da mesma forma que ele disse, olha, agora, porém, libertados de quê? Da lei. Estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito, e não na caducidade da letra. A letra caducou, a lei de Moisés caducou. Servimos agora em uma nova aliança, uma nova dispensação, a saber a graça de Deus. Amém? Volte lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1. Tá bom, irmãos, ou tá rápido? Se quiser, eu vou mais devagar. 1 de Coríntios capítulo 2. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Você estava em Romanos. Depois de Romanos é 1 Coríntios. Capítulo 2, amém? Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem e de sabedoria. Ou seja, ele não fez uma linguagem intelectual, uma linguagem teologicamente falando. Eu não fiz em ostentação de linguagem, de sabedoria. Claro, ele quis aqui falar de sabedoria humana. Porque eu decidi nada saber entre vós, ou entre os homens, senão a Jesus Cristo este crucificado. Amém. Versículo 4, versículo 3. E foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. A nossa fé não pode estar fundamentalizada, não pode estar alicerçada sobre sabedoria humana. Tem que estar fundamentalizada no Espírito Santo, na palavra de Deus, no ensino do Espírito Santo. Versículo 6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século. Veja que ele não está dizendo, não é a sabedoria desta época, desse século aqui, não é a dos homens, nem os poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Versículo 9. Mas como está escrito, diga como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem recebe essa palavra? Diga eu recebo. Agora escute. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Veja que aquilo que o homem não podia prescrutar, aquilo que o homem não podia sondar, agora nos foi e nos está sendo revelado através do Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus prescruta todas as coisas. No versículo 16 ele diz: porque quem conheceu a mente do Senhor, quem possa instruir? Nós, porém, temos. Diga, temos. Não é teremos, nós já temos a mente de Cristo. A mente de Cristo está nos sendo revelado aqui nessa noite. Amém? Glória a Deus. Essa caixa está uma bênção hoje. A mente de Cristo está nos sendo revelado dia
após dia. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas vamos continuar. Já estou caminhando para os momentos finais. Abra em Efésios. Efésios capítulo 1, versículo 15. Vou fazer uma pregação expositiva para terminar. Cara do meu irmão Baio. Efésios capítulo 1, versículo 15. Vamos ver o que diz o Espírito Santo. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 15. Um 15. Amém? Amém. Por isso também, eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dele. Veja que Paulo fazia menção dos irmãos de Éfeso, para que o Pai da glória vos concedesse espírito de sabedoria e de revelação. Veja que não é algo que o pastor sabe muito porque ele estuda muito, não. Se o Pai não quiser revelar, nós não somos nada. Então veja, Paulo, eu oro para que Deus vos dê espírito de sabedoria e revelação. Versículo 18. Iluminados os olhos do vosso coração, para saber qual é a esperança do seu chamamento e qual a riqueza da glória da sua herança. Essa é a oração que Paulo fazia pela igreja de Éfeso, e essa é a igreja que eu faço para os irmãos que aqui estão e aqueles que nos acompanham aí na internet. Eu oro a Deus para que o Espírito do Pai, o Espírito Santo de Deus, vos dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Chegou um momento em minha vida, amados, que eu achava que eu sabia graça, eu achava que eu conhecia graça. Daí eu descobri que eu não sabia de nada ainda. Chegou um momento que alguém me expôs a sabedoria predestinada e eu fiquei, o quê? Eu tive que reaprender de novo tudo, porque tudo mudou. A graça é um evangelho imprescrutável, que a mente humana não pode prescrutar. A graça é um evangelho insondável, que você nunca vai chegar ao seu limite. Sempre você vai ter coisas para aprender. A graça nunca vai se exaurir, nunca vai chegar ao fim. É todo tempo assim, um processo de crescimento, dia após dia. Amém? Eu quero concluir aqui no capítulo 3 de Efésios. Eu quero concluir no capítulo 3 de Éfeso. Paulo fala: por esta causa, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. A mim confiada para vós outros. Sai em nome de Jesus. Isso que está dentro de você vai sair agora. A minha caixa aqui está. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo por amor de vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros, pois segundo a revelação me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando leis, podeis compreender o meu discernimento de Cristo. Jesus amado. E é isso. Temos aí quando vaza. Oi, som. Oi, som. Oi. Som. Oi, som. Som. S, glória a Deus. Ei, som. Oi, glória a Deus. Vai dar certo.
Oi, som. Acho que é a caixa mesmo. É a caixa mesmo. A caixa está pedindo pibite. Oi, som. Estamos tendo aqui um problema técnico, mas já está dando certo. Versículo 3. Pois segundo uma revelação me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo que quando lerdes, podeis compreender o meu discernimento. Oi, som. Oi, som. Pois segundo uma revelação me foi dada a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo que quando lerdes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações me foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do corpo de Cristo, co-participantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, versículo 7, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Versículo 8, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Amados, eu peço a Deus que Deus me dê mais sabedoria para trazer mais ensino em cima desse texto, em cima desse tema, porque eu sei que o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo sempre vai ter muitas coisas a nos acrescentar. Como eu disse, esse Evangelho é um Evangelho exaurível, que não se pode chegar ao seu limite, ao seu fim. Eu creio, Deus, que no próximo domingo estaremos aqui dando